Lucas capítulo 5, verso 27 diz assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lê comigo o 32. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Ore comigo. Senhor Deus, fala conosco. A tua palavra é viva e eficaz, não volta vazia, tudo faz como lhe apraz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela é a semente, ela é a poderosa voz que nos santifica, que lança luz na nossa ignorância. Senhor, fala conosco. Fala com cada um de nós. Prepara o nosso coração para ouvir as crianças, Senhor, cantando, anunciando as verdades contidas na tua vinda. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é uma noite muito importante. É importante porque nós estamos reunidos na casa de oração. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Hoje é uma noite muito importante porque nós estamos com a palavra de Deus aberta. Hoje é uma noite muito importante porque nós vamos ouvir a pregação do Evangelho. Senhor, a vida de muitos de nós hoje pode mudar radicalmente. A vida de muitos de nós hoje, a partir da decisão, da reação, do acolhimento que daremos à tua palavra, Senhor, nós não temos ideia do quanto o Senhor pode e quer nos abençoar. Portanto, eu peço, me usa, que eu seja um instrumento teu, pecador que sou, falho que sou, Senhor, a despeito de mim, fala conosco, Senhor. Pedimos no nome de Jesus, povo de Deus, diga amém. Podem sentar. Se nós pudéssemos fazer entre nós uma pesquisa, o que é o Natal? O que significa o Natal? Qual é a origem do Natal? Por que o Natal existe? Por que Jesus veio? A essa pergunta nós temos pregado aqui, fizemos isso no domingo passado e agora também. Nossas mensagens são gravadas e a posterior são publicadas, né, na mídia da igreja. Nós estamos aprendendo, irmãos, o que é Natal segundo Jesus. Como é que a gente está fazendo isso? Olhando para o que ele disse, ouvindo dos lábios, não do intermediário, não de um discípulo, não de um profeta, não de um apóstolo, ouvindo dos lábios dele mesmo, acerca da sua vinda e nascimento. Portanto, irmãos, hoje também, vejamos, enxerguemos juntos uma realidade aqui. Esse texto é um texto muito claro para mim e para você também. Levi, que é Mateus, é chamado por Jesus para o discipulado, conversão e salvação. E se tornou um dos apóstolos. De tanto alegre que Levi ficou, pela experiência indescritível que teve com o Senhor Jesus, ele organiza uma festa. Era ele cobrador de impostos. E ele realiza uma festa, então, para honrar Jesus. E ele fica tão feliz e é tão impactado, ele é tão transformado, que ele faz uma festa na sua casa. Provavelmente era um homem de posses, sua casa era grande, e ele chama todos que conheciam da sua classe profissional. E lá vão eles. Mas essa festa, meus irmãos, ele chama seus amigos para conhecer Jesus. Ele faz essa festa para honrar Jesus. Lá está então, eu queria que você se permitisse criar aí na sua mente esse cenário, esse pano de fundo. Viaje comigo aqui ao texto. Imagine você para a casa da época, para a cultura da época, uma casa abastada, uma casa próspera, uma casa espaçosa, e ali Jesus fora convidado, e esse Levi, que era um cobrador de impostos, os cobradores de impostos eram tidos como pessoas desonestas, eram odiados pelo povo, porque eles faziam essa mediação entre Roma, né, e os povos colonizados, escravizados, ou que ali eram permitidos ter uma certa liberdade religiosa. E lá estavam, irmãos, os judeus, né, debaixo do domínio de Roma, e os impostos eram cobrados, e eram cobrados injustamente.
E quem cobrava os impostos eram esses coletores. E Levi era esse coletor de impostos, ele era um publicano. Logo, ele dá uma festa para que Jesus fosse honrado e conhecido por todos naquela oportunidade. Jesus, então, vai à festa e os religiosos, os fariseus e escribas, Jesus é criticado pelos religiosos e, tendo sido pelos religiosos criticados, Jesus responde a ele dizendo por que ele veio ao mundo e qual a sua missão. Então, imagine você, lá está a casa de Levi, lá estão os cobradores de impostos, lá estão os homens pecadores, lá estão os homens que não são moralmente recomendados, e lá estão eles na festa. Os fariseus e escribas, não sei se convidados foram, mas lá estavam a observar, eles então, à espreita estão, olham para aquela festa e dizem para os discípulos, como é que pode Jesus se dizendo santo, Messias, como é que pode ele se dizendo quem é, Filho de Deus, Verbo vivo, ele está numa festa onde só tem pecador e ele está comendo com pecadores. Como é que pode ele fazer dessa forma? Pois bem, é sobre isso que eu quero explicar aos irmãos, o que se deu aqui. E eu quero explicar isso, irmãos, fazendo três observações. Três observações. Primeira observação, o convite que Jesus veio fazer. Segunda observação, para quem é o convite. Terceira observação, para o que estamos sendo convidados. Há um convite? Sim, há um convite. Para quem é o convite? Para o que é o convite? Eis a resposta. Nós vamos trabalhar esses três pontos, fácil de gravar. Quem entendeu, diga amém. Então, eu vou falar sobre o convite. Nós estamos vivendo uma época dos convites, muitos convites. Quem aqui foi convidado por alguém para comer uma rabanada, um bacalhau? Quem foi convidado? Diga, glória a Deus, diga. Oh, Deus é bom, né, irmãos? Eu também fui convidado, não sei se vai dar para atender às solicitações amigáveis, né, dos queridos, mas fomos convidados. Você deve ter recebido alguns e feito outros tantos convites. Quem convidou alguém para ir na sua casa? Levante a mão. Tem mais gente sendo convidada do que convidando aqui, hein? No final do ano aqui estamos nós também, nossa igreja, uma igreja alegre, uma igreja festeira, muitos convites, uma agenda sobrecarregada, né, se sobrepondo, comemorações, confraternizações, muitos convites. Mas, irmãos, em particular, esse texto aqui que a gente leu, do verso 29, né, do verso 27 ao 32, esse texto está cheio de convites também. Olhe comigo. No versículo 27, Jesus convida Levi. Vem, Levi, me segue. No versículo 29, Levi convida todos os seus amigos. Está implícito ali que ele convidou. Ele convidou os amigos. E no versículo 32, o grande convite de Jesus a todos nós. Então eu quero dizer para os irmãos que Natal é sobre o grande convite de Deus. Você pode repetir isso? Natal é sobre o grande convite de Deus. É isso. É isso, pastor. É isso. Natal é sobre o grande convite. Por mais convite que recebamos nesse Natal, importa entendermos, atentarmos, né, e atendermos o convite que Deus fez para nós. Entendemos que tipo de convite é esse. Então, o Natal, primeiro item meu aqui, então, Natal é sobre Jesus ter vindo para convidar, chamar-nos. O versículo que está dizendo isso, não vim, esse vim aí está dizendo, está falando sobre a vinda dele, porque Jesus, ele não passou a existir quando nasceu da Virgem, não, ele sempre existiu. Quem concorda comigo, diga amém. Quem já crê nisso, diga amém. Jesus sempre existiu, ele não teve início, nem fim, ele sempre existiu. Agora, a sua vida como homem, com um corpo semelhante ao seu e ao meu, esse teve início, há uns 2000 anos atrás, pela Virgem Maria, né, que foi concebida, né, que concebeu por obra do Espírito Santo. Então, não vim, está falando do Natal. Por que Jesus veio? Porque nessa época nós estamos olhando para a manjedoura. Nessa época nós devemos olhar para o menino, para a criança, um filho nos nasceu, né, um menino se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, diz Isaías. Mas ele está dizendo, eu nasci, e nós que estamos olhando para o Natal, e aqui, né, convencionou-se aí dia 25, apesar de não ter sido, mas ele diz, o primeiro Natal aconteceu, eu vim
Eu vim para fazer um convite, para chamar justos e pecadores, né, para o arrependimento. Então, esse é o convite. Segunda parte da mensagem. O convite é para os pecadores. Você pode repetir? O convite é para os pecadores. Jesus está convidando quem, pastor? Quem está sendo convidado? Quem está na lista de Jesus? Os pecadores. Agora, preste atenção no que se dá. Nós temos aqui, né, alguns personagens. Nós temos, nesse texto que a gente leu, nós temos Jesus, que ele é o convidado principal, honrado da festa, para fazê-lo conhecido. Nós temos Levi, que é o anfitrião, o dono da casa. Nós temos os amigos de Levi, que são todos pecadores, não recomendados. E nós temos ali um outro grupo chamado dos fariseus e os escribas. Esses são os críticos. Então os críticos olham para aquilo e dizem, como é que pode, que vergonha. Olha só, bem que eu disse, Jesus comendo com pecadores. E Jesus, em resposta, e para nos ajudar hoje aqui a entender o Natal, ele se explica dizendo, os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes, não vim chamar os justos, e sim, os pecadores. Então, os fariseus, eles não estão satisfeitos, né, em Jesus estar no meio de uma lista de convidados com pessoas não recomendadas, pessoas pecadoras. Jesus não está satisfeito. E aí, irmãos, é interessante que na relação daqueles que Jesus veio convidar estão, quem está na relação de quem vai para o céu? Estão os pecadores, ou seja, aqueles que precisam de um Salvador. E na relação de Jesus estão os doentes, aqueles que precisam de um médico. Essa doença não é uma doença física, patológica, muito pior do que câncer, pior do que qualquer outra coisa do tipo. Mas esses homens, na relação de Jesus, porque ele diz assim, olha, versículo 30, eu coloquei aqui para os irmãos me acompanharem. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Então, na relação de Jesus, os convidados são pecadores, aqueles que reconhecem necessitar de um Salvador, e os doentes, aqueles que reconhecem precisar de um médico. Então nós temos um convite, Natal é sobre convite, e esse convite, para quem é esse convite? Né? Para quem se destina esse convite? Agora, irmãos, na relação dos fariseus, aqueles publicanos e pecadores não estavam na lista, não estariam na lista. Pensavam eles que Jesus deveria vir para estar somente com pessoas como eles. E como é que eles se achavam? Como é que eles se autodenominavam? Como é que eles se enxergavam? Fariseus. Ou seja, não pecadores, cumpridores da lei. E os escribas, não doentes. Então eles olham e dizem, bom, Deus veio salvar gente boa, Deus não veio salvar gente ruim. E Jesus se juntou com gente ruim. Então, tem alguma coisa errada, eles criticaram. E Jesus disse, olha, vocês não estão entendendo nada. Eu não vim para quem é bom, eu vim para quem é ruim. Eu não vim para quem está saudável. Quem está saudável precisa de médico. Eu vim para quem está doente, precisa de médico. E aí, irmãos, nós precisamos pedir ajuda aqui, né, do apóstolo Paulo, quando ele escreve em Romanos, ele vai dizer, irmãos, que todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus. Não há um justo, não há um santo sequer, não há ninguém que tema a Deus. Todos nós somos pecadores. Amém, meus irmãos? Eu acho que teu vizinho não vai se ofender não, mas diz para ele assim, olha, somos pecadores. Cuidado com o teu vizinho, mas ele vai te ajudar a gente aqui. Agora, irmãos, eu quero dizer para os irmãos algumas coisas importantes aqui, eu queria a sua atenção, né? Nós vemos que os fariseus acertaram em uma coisa e erraram em duas. Os fariseus acertaram na conclusão, né, na crítica, na observação, na sentença, no juízo que eles fizeram do que estava ocorrendo. Os fariseus acertavam uma coisa e erraram em outra. O que eles acertaram, pastor? Primeiro, ao observarem, né, o fato, a cena, acertavam dizendo que aqueles na festa eram pecadores. Eles acertaram. De fato, eram todos pecadores. Eles disseram, como é que Jesus está aí comendo com pecadores? Eles acertaram, de fato, isso aí. Agora, tem duas coisas que eles erraram. E é sobre isso que eu queria chamar a sua atenção também. Talvez você e eu estejamos errando como os fariseus e os escribas aqui. Erraram no diagnóstico que deram a si mesmos. Eles não se achavam pecadores e doentes também.
Você percebe a cisão que eles fizeram? A separação, a distinção. Quem reparou, diga amém. Eles disseram, como é que pode Jesus estar comendo com essa turma? Então eles não faziam parte. Como é que Jesus está comendo com publicanos e pecadores? Então eles fizeram uma distinção, uma cisão, uma separação. Eles fizeram uma acepção. Eles disseram, bom, lá e cá, nós estamos aqui, está comendo lá. Então, eles erraram o diagnóstico que tinham de si mesmos. Eles achavam que não eram pecadores, achavam que não estavam doentes, eles achavam que não precisavam de Jesus, da forma que Jesus estava falando, ser ele necessário, não só para aqueles, quanto para mim e para todos nós hoje aqui também. E a terceira coisa, e é a segunda coisa, terceiro item, mas a segunda coisa que eles erraram sobre o que pensavam de Jesus no Natal. Eles pensavam que Jesus veio convidar gente justa e gente saudável, e gente santa. Jesus não veio convidar gente justa, gente saudável e gente santa. Você, não, espero que nunca mais esqueça, né, o texto de Lucas 5,32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Até porque, irmãos, há uma aparente contradição aqui, né, uma mensagem subcolocada aqui. Não vim chamar justos, mas não é justo, ninguém é justo. Jesus foi o único justo, o único santo, o único perfeito que pisou nesse planeta. Desde Adão, o primeiro ser humano, até o último ser humano que vier a nascer, Jesus é o único justo. Quando ele diz, não vim buscar justo, claro, não tem ninguém justo. O Papa não é justo, nem santo. Eu não sou justo nem santo, ao ponto, né, de ser merecedor, né, da vida eterna, merecedor da salvação, merecedor de não padecer no inferno, nem eu nem ninguém. O bispo da nossa igreja, um homem piedoso, irmãos, ele não é justo ao ponto de... Ele precisa de Jesus, é um pecador, é um doente, eu pecador, eu doente. Então, eis aqui, nós falamos sobre o convite, nós falamos sobre para quem é esse convite. Agora, esses publicanos e fariseus, escribas e fariseus, achavam-se fortes e sem necessidade de médico. Eu quero lembrar aos irmãos que o pecado é uma doença terminal e incurável, a não ser por Jesus. A psicologia talvez tenta ou ajuda, mas não tem cura para o pecado. Melhorar de vida e ter um filho, encontrar o grande amor, prosperar, cultura. O pecado não tem cura, meus irmãos. Jesus é a cura do nosso pecado. O sangue dele derramado é a cura do nosso pecado. O pecado é uma doença terminal, incurável, a não ser pelo Senhor Jesus. Mas os fariseus e escribas, eles não se achavam necessitados desse médico. Agora, preste atenção. Eu estou falando que o Natal é sobre um convite. Ponto. Segundo ponto, eu estou falando que o convite é para pecadores. Amém, meus irmãos? Agora, imagine que você receba um convite na sua casa aos cuidados de. Aí o destinatário está o seu nome e está escrito assim, olha, vamos que você receba um convite do céu, né? Um convite do céu. E aí coloca o seu nome e dê o teu sobrenome um adjetivo pejorativo, né, que retrata o seu pecado. Por exemplo, vamos que o carteiro bateu lá em casa, eu vou atender o carteiro e está escrito, é aqui que mora Edilson soberbo? É aqui que mora o Edilson vingativo? Coloque o seu nome no lugar do meu. É aqui que mora o Edilson crítico, omisso? É aqui Edilson de Jesus Lima iracundo? Edilson de Jesus Lima explosivo? É aqui que mora o Edilson de Jesus Lima ressentido? É aqui que mora o Edilson de Jesus Lima vaidoso? É aqui que mora o Edilson de Jesus Lima orgulhoso? O que você diria? Você diria, essa carta não é para mim? Talvez eu, se o carteiro dissesse, é aqui que mora o Edilson de Jesus Lima, que não vale nada. Não, rapaz, que isso, rapaz? Não, eu sou gente da melhor qualidade. Não é que não, isso aí é carta errada. Isso aí deve ser um outro Edilson, não é que não. Então, irmãos, se uma carta do céu chegar lá em casa me chamando e colocando um desses adjetivos, e se eu disser que não é para mim e que não sou eu vou estar fazendo parte do grupo dos fariseus, dos publicanos, dizendo, eu não preciso. Jesus tem que ir lá buscar pecador, mas eu preciso dele.
Inclusive, ele tem que me buscar, porque eu sou um cara bacana, santo. Agora, pense um pouquinho mais comigo. Eles pensavam assim, bom, eu não preciso de Jesus assim. Eu preciso de Jesus como um acessório, pastor. Olha, eu lembro de Jesus na Páscoa. Olha, eu lembro de Jesus no Natal. De vez em quando eu até venho aqui na igreja porque eu lembro de Jesus, mas eu não preciso de Jesus tão desesperadamente como se estivesse morrendo, precisando de um médico ou de um salvador. Mas nós cantamos hoje aqui, seja o centro, seja tudo. Nós cantamos aqui, irmãos, que sem Ele nós nada somos. Mas os fariseus, e eu quero que você hoje saia do grupo dos fariseus comigo, e que eu e você saímos do grupo dos escribas dos fariseus que estavam criticando o fato de Jesus estar ali, porque eles erraram. Eles acertaram dizendo que eram pecadores, de fato, mas erraram no diagnóstico que fizeram de si mesmos. E erraram também acerca de quem Jesus veio chamar. Portanto, irmãos, não preciso de Jesus tão desesperadamente como se estivesse morrendo. Olha, você está bitolado, você vai todo domingo. Você lê a Bíblia toda hora. Agora você ora tanto, não precisa disso. Porque nós entendemos que Jesus, ele pode ser um adereço, um apetrecho. Sabe, ele pode ser algo que a gente leva quando for conveniente, e quando não for, nós o deixamos. Não, meus irmãos. Você e eu, nós estamos perdidos. E Jesus é o único Salvador. Eu e você, todos nós aqui dentro dessa sala de oração, todos nós estamos doentes. É uma doença incurável, em estado terminal. E Jesus é a nossa cura. Diga glória a Deus. Não há outro nome que possa nos salvar. Nem outro ente santo que possa nos salvar. Não existe. Portanto, o convite é para pecadores. Jesus veio naquele Natal para te convidar. Mas você tem que se qualificar. Diga para o teu vizinho, você tem que se qualificar. Para você aceitar o convite, assumindo de fato quem você é. Apenas isso. Pastor, se Natal tem a ver com convite, ok. Se esse convite é para quem? Para quem está doente. A doença é o pecado. Para quem é um pecador. Para quem precisa de um salvador, para quem está perdido precisa de um salvador. Ou então, esse convite é para mim? Será que esse convite é para as minhas belas filhas que estão ali? Será que esse convite é para minha linda neta? Bom, elas precisam se qualificar. Não adianta ser minha filha. Como é que a gente se qualifica? Nós nos qualificamos, irmãos, reconhecendo que nós estamos perdidos e precisamos de um Salvador, e estamos doentes e precisamos de cura. E a nossa cura tem um nome, a nossa cura é uma pessoa, a nossa cura é Jesus. Diga glória a Deus. Agora venha comigo. Imagine eu, chego no céu, vamos supor que no céu tem uma porta, vamos supor que nessa porta, a Bíblia não diz isso, que tem porta nem que tem anjo na porta, mas vamos supor que tem uma porta, e vamos supor que tem um anjo, e o anjo tem uma prancheta na mão, e aí tem uma fila, e aí chega a minha vez, e ele diz assim, senhor Edilson, eu digo, sou eu mesmo. O anjo diz, Edilson, pecadorzão, né, perverso, é você, né, certo? Então eu digo assim, não, houve algum erro aí, eu não sou isso aí que está escrito aí, não. Então o anjo vai dizer assim, então esse convite não é para você. Edilson, se apresente aqui, meu filho. Você é Edilson, né? Você é um crítico vaidoso. Você teve pensamentos cruzados várias vezes, né? E as reações que você teve, e aquele dia que você tratou a tua esposa, aquilo ali já é para te botar nos quintos dos infernos. É você mesmo? Aí eu vou dizer o quê? Sou eu não? Se eu disser não sou eu não me qualifiquei para o convite. Mas se eu disser, Senhor, sou eu mesmo. Mas eu estou aqui porque eu depositei toda a minha vida, toda a minha fé em Jesus como Salvador. E a cura para o mal que em mim habitava e estava me matando eternamente. Então você pode entrar. Porque Jesus não veio chamar os justos, porque não existem. E não veio chamar os sãos, porque não existem. Porque toda a humanidade pecou.
E toda a humanidade carece da glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele veio chamar pecadores e em busca de doentes. O céu, meus irmãos, é uma festa para os que reconhecem que são pecadores. Fora disso, você nunca entrará lá. Nunca entrará lá. Natal é o convite de Deus aos pecadores. Natal é Jesus vindo como Deus, nascendo como homem, 100% Deus, 100% homem. Ele veio para quê? Ele veio para chamar os pecadores, para chamar os enfermos. Para isso ele veio. Essa é a intenção dele aqui. Portanto, meus irmãos, na vinda de Jesus, o que é que ele está oferecendo para nós? O que Jesus está oferecendo na sua vinda? Esse convite está oferecendo o quê? Esse convite é para quê? Nós já aprendemos que Natal é sobre um convite. Quem aprendeu, diga amém. Nós já aprendemos para quem se destina esse convite. Para quem se destina? Pode dizer para os pecadores. Agora, para responder, você tem que saber para o que estamos sendo convidados. Por que nós estamos sendo convidados, pastor? Bom, então eu quero falar a respeito de algumas coisas que nós estamos sendo convidados, e o texto mostra isso. Versículo 32 na sua Bíblia, você pode ler? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao... Então, é um convite ao arrependimento. Natal é um convite, os destinatários do convite são os pecadores, e dentro do convite, se você abrir o convite e ler, ele está chamando você para o arrependimento. E o arrependimento, ele se dá de dois lados, duas partes da mesma moeda. É o afastamento do pecado e de si mesmo. Primeiro, o afastamento do pecado, enfrentar o meu pecado em toda a sua feiura, se afastar dele, abandonar o pecado. Eu costumo dizer, quando eu estou fazendo integração de novos membros, que eu tenho a mesma coisa para dizer para uma pessoa que é moralmente, que ela é uma pessoa, por exemplo, se eu tiver 3 pessoas diante de mim, vou colocar 4. Se eu tiver um mendigo, moribundo, morador de rua, ele está aqui. Aqui desse lado eu tenho uma pessoa de classe média alta, muito benquista por tudo e por todos. Se aqui eu tenho um homem completamente imoral e devasso, e aqui eu tenho uma pessoa honestíssima, que nunca mentiu, ou quem sabe, tentou não mentir, mas que uma vida corretíssima. Eu tenho a mesma coisa para dizer para todos eles. Eu vou dizer para ambos. Aquele que é corretíssimo, aquele que é todo errado, aquele que tem uma vida de paupérrima pobreza e aquele que é bem-sucedido, dá até esmola. Eu vou dizer para todos eles: arrependam-se do vosso pecado. Mas qual o pecado, pastor, dessa pessoa certíssima? Do imoral até entendi, mas qual o pecado dessa pessoa certíssima? É o pecado de não viver para a glória de Jesus, por meio de Jesus, através de Jesus. Pecado. Nós fomos criados para a glória de Deus. Diga amém. Todo ser que vive deve louvar ao Senhor. Você não foi criado para você, você não existe para você. Você existe para Deus. Tudo que Ele criou, criou para Ele, para a glória dEle. Você é servo dEle, Ele não é teu servo. Ele é o teu Senhor, você não é o Senhor dEle. Então nós vivemos para Deus. O convite ao arrependimento é o convite de não viver uma vida que glorifique a Deus. Deus tudo criou para a sua glória. Desde as galáxias, a Via Láctea, Ele criou todas as estrelas, o Sol e esse sistema, as plantas, os animais vivos, todos eles, aqueles que a olho nu não conseguimos enxergar, só por microscópio. Ele criou, e Ele criou os monstros marinhos, Ele criou os animais gigantes, e Ele criou você. Tudo Ele criou para a sua glória. Não reconhecer isso, através do nome de Jesus, é uma vida de pecado. Para não dizer que não existe uma pessoa que não tenha cobiçado, que não tenha mentido, que não tenha desonrado a Deus. Qualquer pecado já é suficiente, por menor que seja, de nos fazer merecedores do inferno. Porque o padrão de Deus, né, o padrão de Deus é um padrão inalcançável. Eu conversando com evangelizando universitário, eu perguntei para ele assim: lá na tua faculdade, qual é a nota de corte?
Aí falou, lá a nota de corte é 7. Aí eu tinha um quadro perto, eu escrevi no quadro assim, lá corta com 7, né? Então de 7 para baixo você está reprovado, né? Agora você imagina, sabe qual é a nota de corte do céu? Vamos colocar como certo, sendo um número de fato considerável. A nota de corte do céu é 1 trilhão. Você consegue tirar na sua justiça, moralidade, reação, ação, pensamentos, sentimento. Você consegue tirar 1 milhão, ou seja, uma santidade que se parece com a de Deus. Você consegue? Não consigo. Então você está fora. Não só você, mas eu estou fora. Não, está todo mundo fora. Porque para entrar no céu tem que ser com a justiça de Deus. Tem que ser tão perfeito quanto Deus. Quem quer entrar no céu, diga amém. Fala para o teu vizinho, tem que ser tão perfeito quanto Deus. Aí você vai dizer assim, mas eu estou ferrado. Eu também. Está todo mundo ferrado. Então eu vou começar a dar esmola. Você pode, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, você pode entregar seu corpo para ser queimado, você pode isso, pode aquilo. Não adianta, você não vai alcançar o padrão de Deus. É inalcançável. Ué, como é que fica então? Então nós temos aqui uma boa notícia para você. Você vai ter o melhor Natal da sua vida. Jesus resolveu isso. Diga glória a Deus. O que ele fez? Lá na cruz do Calvário, ele morreu. E na justiça de Deus, Deus estabeleceu essa justiça. Ele tomou para si, para ele, o seu pecado, e ele, a tua culpa, e o teu débito, e ele tomou para ele, foi jogado sobre ele. E ele foi um ser, quem crê aqui que Jesus foi completamente justo, completamente santo, completamente santíssimo, diga amém. E a justiça dele, ele transferiu para você. Quando você reconhece que você é um pecador, e que precisa de um Salvador, que você tem uma doença incurável, e ele é a solução, e ele solucionou isso, morrendo na cruz do Calvário, em seu lugar, e ressuscitando ao terceiro dia, indo aos céus, e hoje está vivo, e um dia voltará, e a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você deposita a sua vida nisso, automaticamente, misteriosamente, espiritualmente, você muda seu status de vida. Agora você é uma pessoa justificada. Pasmem. É para assustar a gente, é tão bom que assusta. Se você crê nisso, e se você sair por aquelas portas crendo nisso, entregando sua vida para o senhorio de Jesus, e declarando que Ele é o teu Salvador, e ganhando, né, a sede e fome de dele se alimentar, e para Ele viver, e viver para a glória dele, se você fizer isso, e o mundo acabar daqui depois que o culto terminar, você vai chegar no céu, e você vai ser recebido como um homem que nunca cometeu um só pecado, completamente justificado. Quem acredita nisso, dá glória a Deus aí. Mas só isso, pastor? É mais do que isso. Então o convite é um convite ao arrependimento. Também, meus irmãos, é o arrependimento em duas partes. Nós abandonarmos o pecado e nos voltar para Jesus Cristo. Seguir a Jesus como Levi seguiu. A maioria para no primeiro passo. A gente abandona as coisas erradas, mas deixamos de fazer a certa. Não adianta só você abandonar. Pastor, olha, eu era mulherengo, não sou mais. Pastor, eu era viciado nisso, não sou mais. Pastor, eu tinha desejo de matar, não quero matar mais. E eu abandonei. Não basta só isso. Agora você tem que se voltar para Jesus. A maioria para no primeiro passo e abandona. Levi não. Levi ele abandonou o pecado. E Levi se voltou para Jesus. E Jesus passou a ser o centro da vida dele. A razão dele viver. A razão dele morrer. Portanto, é um convite ao arrependimento. Que se dá da seguinte forma: abandonar o pecado, deixar o pecado, e seguir Jesus. É deixar a si mesmo. Eu costumo ensinar também. Mudar de religião é uma coisa. Se converter é outra. Eu explico. Mudar de religião é quando, por exemplo, você estava crendo naquela, vamos chamar de uma entidade, ou vamos chamar de um santo, ou vamos chamar de uma religião. Você estava crendo ali. E aí você queria que ele te fizesse bem, te fizesse bem, te fizesse bem. Agora você veio para a igreja que é Jesus. Então agora eu não quero mais que me faça bem, não. Agora eu quero só que Jesus me faça bem, melhora a minha vida, melhora a minha vida. Valeu. Não, isso não é conversão, isso é mudar de religião. Conversão é o seguinte: você queria para você.
Agora, quando você vê o que Jesus fez por você, você quer dar a sua vida para Ele. Você quer servir a Ele. Você quer fazer uma festa e contar para todo mundo o quanto Ele é bom. Você quer anunciar as maravilhas dEle. Você quer servir a Ele servindo os outros. Você quer se dar para Ele. E não fazer dEle o meio pelo qual você vai se dar bem na vida, mas fazer dEle a sua maior alegria. Você está entendendo? Quem está, diga amém. Meus irmãos, e é um convite ao arrependimento. Segundo lugar, é um convite à renovação. Esse convite é o quê? A renovação. A doença do pecado nos faz desobedecer. Por hábito e instinto. Jesus nos faz novos, nos dá um novo coração. Um novo você em Jesus. Nós temos alguns aqui que se converteram nos últimos 2 anos. Sabe que essas pessoas estão ouvindo dos seus pares, dos seus amigos, dos seus próximos, eles estão ouvindo o seguinte: você mudou. É um novo você. O que aconteceu com a sua vida? Tem uma coisa diferente que eu não estou entendendo. Seu rosto, seus hábitos, sua alegria, sua paz, você mudou. Porque o convite do Natal é um convite ao arrependimento. É um convite a uma renovação que só Jesus pode fazer na sua vida e mais ninguém faz. É bom ter filho, mas o filho não renova, não faz de você uma outra pessoa. Você é mesmo. É bom ter netos. Agora eu tenho netos, é maravilhoso. Mas o neto não me faz isso. Mas só Jesus renova a sua vida e transforma você num novo você. Nem o dinheiro faz isso. Nem sabe, o sucesso, o êxito, nada faz isso. Só Jesus. Então é um convite. Pastor, eu agora aprendi que Natal é sobre um convite de Deus para nós. Agora eu entendi que o convite é para pecador. E agora eu entendi o que está escrito no convite. É um convite que está me convidando ao arrependimento. É um convite que está me convidando à renovação. E por último, é um convite à alegria. Repete comigo. Um convite à alegria. Levi, ele está tão feliz que a alegria não cabe nele. Ele quer dividir aquilo. Levi está tão feliz, tão alegre, que dá uma festa. Tendo sido feito nova criatura, esta é uma celebração, e Jesus é o centro do coração de Levi. Ele quer que todo mundo saiba quem é Jesus, o motivo da sua alegria. Ele quer que todo mundo se alegre com ele, com a alegria que agora ele tem. Ele quer que todo mundo tenha a alegria da salvação. Então ele dá uma festa. Nós temos que dar uma festa, irmãos. Nós temos que ser festeiros. Nós temos que chamar os nossos amigos, que ainda não conhecem a alegria da salvação, e que não conhecem a alegria da nossa vida. Jesus, a alegria de toda a terra. Jesus é a alegria de todo o céu. Jesus é a alegria de toda a humanidade. Só Ele pode nos fazer alegre. No Evangelho de João, capítulo 17, ele diz assim: Senhor, a alegria que eu tenho, eu quero que eles tenham também. Na revista atualizada diz o gozo. Eu quero que eles tenham o gozo que eu tenho também. Portanto, irmãos, é a alegria da salvação e de conhecer a Cristo, é a nossa combustão para a evangelização. Ele está tão alegre que ele quer evangelizar. Ele está tão alegre que ele chama os colegas dele. Vê que alegria? Eu espero que essa alegria contagie essa igreja aqui toda e a minha vida também, em nome de Jesus. Agora, faça como Levi. Encha-se de alegria. Dê uma festa de Natal para que Cristo seja conhecido. Que o seu Natal não seja de qualquer forma, mas que lá você anuncie Jesus, entregue o convite aos pecadores que estarão na sua mesa de Natal. Porque todos nós o somos. Todos nós o somos. E continue fazendo, externando esse convite. Eu termino por aqui, irmãos. As crianças já estão se aprontando para dizer para os irmãos que o convite de Jesus é para você. Fala para o teu vizinho, é para você. Aceite o seu diagnóstico. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Qualifique-se para entrar no céu. Pô, pastor, eu pensava que aqui na igreja era um bando de gente, tudo certinho, tudo direitinho. Não. Somos todos pecadores. Amém, igreja? Mas a única diferença é que agora a gente luta contra o pecado, mas ainda pecamos. Que Deus nos livre de alguém montar a imagem da nossa igreja como alguém que levanta o nariz, tem um dedo em riste acusando os outros, ou acusando o mundo, ou acusando o Magé, ou acusando a galera que está ali, ou a galera que está lá. Não, irmãos. Somos todos pecadores. E Jesus está fazendo um convite de novo a mim e a você.
Eu hoje continuo ainda lutando contra o pecado. Eu continuo sendo um pecador. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas eu sou pecador. E hoje eu continuo fazendo parte dessa festa que os fariseus e publicanos convidaram. E eu estou ali dizendo, Jesus, não sai de perto de mim não. Eu não quero sair, porque eu preciso de ti, Senhor. E quando eu chegar no céu, meus irmãos, eu não posso chegar no céu rotando santidade. Eu tenho que chegar no céu, como orou o publicano, né? Lembra o fariseu e publicano? Eu tenho que chegar no céu, cabeça curvada, batendo no peito, dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. E aí o céu é para mim, o céu é para você. Aqueles que reconheceram e aceitaram o convite do arrependimento, da renovação e da alegria. Jesus está chamando você ao arrependimento. O primeiro Natal aconteceu por causa de você. Hoje é dia da gente responder a esse convite. Hoje é dia da gente dizer. É dia da gente dizer que Jesus veio. Não só nasceu, Jesus veio. Hoje é dia de dizer que o convite está feito. O convite está feito para você. Hoje é dia de dizer que você deve se qualificar. Precisamos nos qualificar. Quando abandonamos o pecado, deixamos de viver para nós mesmos. Viva, siga, se alegre e convide a todos para a festa. A festa já está pronta, irmãos. Jesus já veio, viveu, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Ele já ressuscitou. E ele prometeu que voltará para nos buscar. Se mortos estivermos, ele nos ressuscitará. Porque segundo Jesus, o Natal de Jesus é um convite. Um convite para mim, um convite para você. Pastor, tem alguém que não vai ser convidado? Tem. Aqueles que dizem, eu não preciso. Se você diz assim, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do perdão dos meus pecados, eu não preciso ser lavado pelo sangue do Cordeiro, eu não preciso viver para Jesus, você está perdido, auto-enganado. E a pior coisa que pode acontecer, eu não desejo isso nem para o meu, até porque acho que eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse o meu pior inimigo, eu não desejaria esse fim para ele. Ele achar que não precisa de Jesus. E para minha casa, para minha esposa, para meus filhos, para as minhas filhas, o que eu mais quero na vida é que eles passem a vida toda, enquanto respirarem, dizendo, Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de ti, eu aceito o convite, eu me arrependo, eu aceito o convite, me transforma, eu aceito o convite, eu quero entrar nessa alegria dessa festa da salvação. E o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero convidá-los a orar. Eu queria convidar que você colocasse a mão no seu coração. Eu tenho certeza que o que eu li aqui é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com alguns de nós. Eu tenho certeza que Deus, de maneira muito própria, personalizada, Ele falou com você. Então coloque a mão no seu coração e responda a Ele. Deus já falou, agora é a sua vez de falar com Ele. A pregação é um monólogo, primeiro Deus fala, mas na oração nós falamos com Deus e Deus nos ouve. Então coloque a mão no seu coração. Talvez diga você, mas eu não sei orar. Fale com Deus apenas e responda ao convite. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti pedindo que o Senhor venha falar, quebrantar, meu Deus, convencer, persuadir, dar, Senhor, o fruto do arrependimento a cada irmão, irmã, cada visitante, cada parente nosso, cada amigo, cada vizinho, cada um que nos prestigia nessa noite com a sua ilustre presença, mas que hoje ouviram a mensagem do Evangelho. Eu peço que o Teu Filho seja, meu Deus, tocado por Ti, e que ele entenda que Natal é um convite, e que esse convite se destina a pecadores. E esse convite que se destina a pecadores, o convite tem a ver com arrependimento, com mudança, transformação, renovação, e tem a ver com uma alegria sem igual. Isso já aconteceu com muitos de nós aqui, Senhor, mas ainda existem outros tantos que necessitam disso.
E por amor a Ele, Senhor, nós oramos nessa noite pedindo que não somente o que falamos, mas o que as crianças vão cantar já já, e seja, meu Deus, uma mensagem que toque e transforme o nosso coração e nos leve a tomar uma grande decisão, dizendo: Jesus, eu estou ouvindo o teu chamado, eis-me aqui, eu me arrependo, eu te quero como meu Senhor e eu te quero como meu Salvador. E o povo de Deus diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.